Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Escola da Liberdade. E antes de eu começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu peço a vocês encarecidamente que deem um like nesse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, está esperando o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bem? Bom, vamos lá. O problema não existe. Problemas não existem. Antes que vocês comecem a tacar pedra na tela do computador de vocês, joga o celular de vocês no rio, de raiva do que eu falei, né? Como assim essa louca vem falar que problemas não existem, né? Que papo é esse, né? Bom, como a maioria das pessoas já conhece, né? A maioria das pessoas aqui do canal já conhece, eu gosto de falar das coisas na última instância, né? O que é a última instância do entendimento? É a visão que o livro Um Curso em Milagres, ele me trouxe, né? Que é uma visão unicista, onde a gente entende que a gente é um, sabe? Vocês já ouviram isso, né? Em termos de espiritualidade, cursos de autoconhecimento, eu e você somos um, né? Aqui neste canal, vocês vão entender de verdade o que significa isso, né? Porque as pessoas falam, às vezes elas falam da boca para fora, não sabem nem o que significa isso, né? O eu e você somos um é uma visão unicista do mundo, né? Ou como o próprio Curso em Milagres chama, uma visão verdadeira, né, do mundo. Quando a gente usa a visão unicista para olhar para as coisas, a gente não consegue compreender o que acontece com a gente, né? Seja um evento que no mundo é chamado de negativo, como um problema, né? E é muito legal ver as coisas assim. Primeiro porque você não sofre, né? Óbvio. Segundo, porque quando você dá de cara com algo, que é aquilo que você julgaria no passado como um problema ou como uma situação difícil, né? Pode ser isso também, ou uma situação negativa, uma situação difícil, você não reage mais da mesma forma, né? Você não reage mais sofrendo como você reagia antes, né? Eu falo isso por mim, né? É óbvio que eu não tô iluminada, ainda tenho as minhas questões, mas para mim, olhar para as coisas dessa forma, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Então, o que uma pessoa que está com a visão integrada, a visão unicista faz quando aparece algo não tão bom na vida dela, né? Algo ruim ou algo estranho na vida dela, né? Primeiro ela vai buscar o que ela tem para aprender com aquilo, né? Porque se acontece algo ruim na nossa vida, quem projetou isso, quem atraiu isso, né, para a própria vida, fomos nós mesmos. Ou seja, a gente tem algo para aprender com aquilo. Existe algo dentro da gente que está desintegrado. Então vem uma situação negativa para que a gente aprenda com aquilo, né? As pessoas em geral, infelizmente, preferem aprender pela dor, né? Existe outra forma de aprender. A gente pode aprender pelo autoconhecimento, mas a maioria das pessoas prefere aprender pela dor. Então, tudo aquilo que não está entendido ainda a respeito da sua própria realidade, a respeito de quem você é, né? De quem essa pessoa é, ele precisa ser integrado. Então, a pessoa tem vários pontos dentro da mente dela que estão em absoluta ignorância, né? Absoluta cegueira a respeito daquilo que é verdadeiro, né? Com relação a esses valores verdadeiros, né? Valores verdadeiros, valores que estão em ressonância com o amor incondicional, com o amor universal, né? Que tem a ver com a consciência expandida. Quando a pessoa expande a consciência, ela encontra com esses valores. Então, tudo que ela faz vem dessa mente integrada, né? Tem uma ética implícita nessa sensação interna que vai fazer com que ela consiga gerar paz sempre em cada ato que ela fizer, cada coisa que ela falar, não só para ela mesma, mas para todas as pessoas envolvidas na cena, porque ela já entendeu, né? Que todos são um só, que todos fazem parte dela mesma, tá? Essa é uma visão unicista. A partir desse ponto de vista, o problema não existe. E é muito engraçado porque
é só a maneira de encarar a coisa que vai fazer com que a gente consiga um dia olhar para situações não as vendo como um problema, né? Tem uma passagem do livro do Eckhart Tolle, eu não sei se vocês já ouviram falar do Eckhart Tolle, ele é um cara que é considerado um iluminado, um grande mestre espiritual. E quando ele iluminou, né, tem essa passagem no livro dele, ele é o cara que escreveu o livro chamado O Poder do Agora. Comprem esse livro, é um livro incrível e super gostoso de ler, né? Ele conta que um tempo depois que ele iluminou, que ele entendeu, né, tudo a respeito dele, a respeito da vida, né, e entrou nessa visão unicista, porque todo mundo que ilumina consegue olhar para o mundo a partir dessa ótica. Ele saiu do trabalho que ele estava, óbvio, né, não dava mais aula na faculdade, virou um mestre espiritual, virou um terapeuta, então ele começou a atender as pessoas. Só que aconteceu uma coisa muito louca com ele, porque as pessoas, ele chegava para atender as pessoas e sempre aquele estado de graça, né? É um estado de graça, é um estado de gratidão. Esse é o único estado verdadeiro que existe. É a gente ter gratidão por tudo que existe à nossa volta, né? Entender que nós somos a vida e que tudo está absolutamente perfeito como está, né? Ele vivia nesse estado. Então, quando as pessoas chegavam com os dramas delas nas consultas, né? Às vezes era uma coisa que para a pessoa era super dramática e ele começava a dar risada. Mas não é porque ele estava desrespeitando a pessoa, é porque para ele aquilo não era um drama, porque não existia drama mais na mente dele. Ele não via nada como se fosse um drama, né? Então ele não conseguia entrar nesse vitimismo ou nessa sensação interna de injustiça que faz com que a pessoa sofra, né? E nem de julgamento que faça com que ela sinta raiva. Ele não conseguia mais, né? O único estado que permaneceu dentro dele era o estado real, o estado verdadeiro, que é o estado de graça, né? Tudo é absolutamente perfeito. A gente que não está conseguindo enxergar isso agora, a gente que não está conseguindo ser grato pelas coisas como elas são. Esse é o único estado verdadeiro que existe. E quando a gente olha para as coisas a partir desse ponto de vista, elas deixam de ter o nome de problema, mesmo que elas ainda sejam negativas, tá? Esse é o começo do sair dessa história, né? Porque você olha para a coisa e você não reage mais da mesma forma, porque você entende, né, que quem está criando aquilo internamente é uma sombra sua, né? Tem algo dentro de você que criou aquela situação, que atraiu aquela situação por eletromagnetismo, né? Isso é ter consciência. É o começo dessa consciência. Então você entende que você atraiu e ao invés de você olhar para aquela holografia na sua frente que você já plasmou, que é fruta de uma intenção passada, né, que está em desalinhamento com a verdade a seu respeito, em desalinhamento com a sua conexão com a fonte, né? Ao invés de você atacar o que está fora, dando realidade para aquela sombra sua projetada, você vai olhar para dentro de você e vai se perguntar: por que eu criei isso? Né? O que em mim eu preciso corrigir? O que em mim eu preciso mudar para que essa situação não se repita? Porque o que acontece? Quando a gente não integra, né, um aprendizado, tudo é aprendizado, tá? Mesmo coisas boas e coisas ruins, tudo é aprendizado, tudo é relação de ensino-aprendizado. Quando a gente não integra, a gente passa por uma situação ruim e a gente reage de forma negativa, significa que a gente não integrou, a gente não aprendeu a aulinha que tinha ali, né? Que foi enviada pelo universo. Olha, tem algo que você precisa mudar na sua mente. E você está reagindo negativamente, né? Você está reagindo como uma criança, né? Ao invés de buscar esse estado de maturidade que faz com que a gente pare de se vitimizar, pare de julgar, pare de culpar o outro e entenda o que dentro de mim atraiu essa situação, ponto, tá? A partir daí, você deixou de ver a coisa como um problema, tá? Pode ser que você ainda sofra, mas esse já é um caminho muito interessante para que essa situação não se repita, porque são passos para trás que a gente vai dando dentro dessa mentira, dando para fora dessa mentira, né? Então a gente vai adquirindo aquele olhar do observador, sabe, que muita gente usa na meditação. Você vai dando passos para trás, né? Até que você definitivamente não se identifique mais com aquilo que te gerava algo que te fazia sentir mal, entendeu? Então a situação chega e você não se sente mal.
Se você não se sentir mal com a situação, ou seja, se você não reagir, tá? Ou com raiva, ou com medo, ou com sensação de injustiça ou de vitimismo, a cena que chega significa que você integrou, que você aprendeu e aquilo não vem mais para você. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? É muito legal isso. E eletromagneticamente falando, é mais legal ainda, porque o mecanismo é o seguinte, ó. A situação chega, né? Porque você tem algo para aprender ali. Então você pega e você se sente mal. Quando você se sente mal, você gera uma sensação interna, né? Que vai emanar um sinal, né? Para o universo. Vai emanar um sinal para fora de você, né? Esse sinal, ele vai atrair por ressonância pessoas, coisas e situações que tem a ver com o que você está sentindo. E muitas vezes não é imediato, porque a gente está na matéria, a gente está no lugar mais denso desse sonho, né? E aqui na matéria, às vezes as coisas demoram um pouquinho para acontecer. Então, se você se sente mal agora, pode ser que o resultado desse seu estado interno, porque se a gente sempre vai ter um resultado do nosso estado interno plasmado no nosso cenário, demore um pouquinho, demore um dia para acontecer. Então, por exemplo, se olhou para a cena, você se sentiu mal, amanhã você vai estar gerando uma cena igual, entende? Porque você reagiu a essa cena aqui. Mas, olha que interessante, quando você para de reagir negativamente às cenas e simplesmente observa, o aprendizado se completou, entendeu? Então, você não vai mais atrair por eletromagnetismo situações que tenham a ver com esse aprendizado, porque ele foi integrado, entendeu? E você não se sente mal mais na situação, você transcendeu essa questão. É isso que eu quero dizer, gente, com o problema não existe. O problema é um ponto de vista, né? Tem gente que acha um problema quando um grampo de cabelo cai no chão, entende? E não dá para julgar que isso não seja um problema, porque o que determina que isso é um problema para a pessoa é o como ela se sente internamente. Então não adianta a gente se comparar e falar, ai, fulano, a mãe do fulano morreu e ele tá se sentindo mal, né? E o outro caiu um grampo no chão e ele tá se sentindo mal também. Ah, é um absurdo, porque uma mãe morreu, faz sentido, mas o outro caiu um negócio no chão e tá se sentindo mal. Não dá pra saber, né? Internamente, como cada um tá se sentindo. Às vezes coisas que são absolutamente bobas para algumas pessoas pegam internamente, outras profundamente. E a gente não pode julgar e nem comparar, tá? Agora, que tudo isso tem a ver com o equívoco de pensamento, tem. Porque tudo que gera desconforto na gente tem um equívoco de pensamento envolvido, tá? Tem uma ilusão a respeito do que é a verdade sobre nós, tá? É por isso que a gente se sente mal. Todo sofrimento é fruto de um equívoco de pensamento, tá? E por isso, em última instância, o problema não existe, tá? O problema é o ponto de vista, a maneira como você encara o que você está vivendo. E se você encarar como um problema, já é um ponto contra, né, esse seu processo de entendimento de si mesmo, tá? Você já vai ter que já estar se olhando como uma vítima, né? E isso vai te atrasar muito o processo, né, de sair dessas questões. Então tente não olhar as coisas como um problema, tente olhar o que te acontece como o que eu tenho para aprender com isso, né? Como eu estava me sentindo no momento que aconteceu tal coisa, né? Busque se analisar e observar com o olhar de um cientista, tá? Com o olhar de um pesquisador, né, que está vivendo essas experiências aqui no mundo. Tá bom, minha gente? É isso que eu queria falar e queria aproveitar para convidar vocês para os 2 eventos que vão acontecer agora nos próximos meses. O primeiro é o Escola da Liberdade, a nova turma do Escola da Liberdade, que começa no dia 24 de setembro,
tá? É uma aula por semana online e em casa as pessoas vão estudar o livro Um Curso em Milagres, tá? É um grupo de apoio, né? As lições do livro Um Curso em Milagres. Esse trabalho faz com que a gente se conecte muito rapidamente com a nossa essência, tá? O trabalho do Escola da Liberdade. É muita coisa para falar sobre o curso, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. No link tem todas as explicações do que é esse curso. É um curso de 3 meses online com uma aula por semana ao vivo comigo, tá bom? Quem não puder assistir ao vivo também tem um tempinho para ver cada aula gravada, tá bom? E o outro convite para vocês é uma palestra que vai ter aqui em São Paulo sobre relacionamento. Se você tem questões, dúvidas, né, atrapalhamentos, quem não tem, né? Com relação a relacionamentos, vai ter uma palestra minha presencial aqui em São Paulo no dia 5 de outubro. Estão todos convidados, restam poucos lugares. Vai ser muito legal, vai ser um dia bacana pra gente se conhecer ao vivo. Quem for aqui de São Paulo ou quem não for e quiser passear por São Paulo, é um dia ótimo pra gente se encontrar. Sábado, dia 5 de outubro, às 3 horas da tarde. Tá? Também vai estar aqui no link aonde como quanto custa, tudo certinho. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!